A jurisdição nacional de combate à corrupção não basta mais, demandando a sua aplicação ultraterritorial para somente assim alcançar-se um resultado plausível e constante na luta contra esse delito que devasta as nações e seus povos, em razão do desperdício de recursos públicos, da degradação dos costumes políticos e sociais, numa ameaça ao regime democrático de direito que, ao invés de expandir-se, torna-se, no mundo todo, cada vez mais acuado pelas fortes migrações advindas da miséria, pelos radicalismos religiosos e pelo populismo. A criação da lei anticorrupção veio para combater essa atividade criminosa. Não obstante este acervo, vem em bom momento corrigir as mazelas utilizadas pelo governo federal em prol das empresas privadas. Houve necessidade, então, de fundar uma entidade chamada Associação de Juízes Anticorrupção, a AJA, graças à iniciativa do desembargador Carlos Henrique Abrão, que projetou sua preocupação aos seus pares, que resolveram dar sequência à brilhante ideia de não somente proteger a sociedade, como o poder judiciário. A AJA tem como premissa pulverizar os efeitos danosos e sistêmicos irradiados por meio da corrupção endêmica que fragiliza as instituições e pauperiza a sociedade civil como um todo. Vem exaltar os preceitos éticos, morais e de honestidade que pautam as modernas sociedades democráticas e livres. Portanto, caríssimo telespectador, apresentamos hoje, no programa Direito e Justiça em Foco, as observações sobre a corrupção do mestre no assunto, doutor Modesto Carvalhosa. Caro telespectador, hoje, Direito e Justiça em Foco tem a honra de conversar com o jurista Modesto Carvalhosa, um dos maiores estudiosos da corrupção no Brasil, especialista em direito econômico e mercado de capitais, autor de diversas publicações e livros, entre os quais podemos destacar considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas. Doutor Modesto Carvalhosa, sabe que é uma honra muito grande estar aqui, conversar com o senhor, e transmitir ao Direito e Justiça em Foco e também aos telespectadores, bem como à sociedade, a sua colocação a respeito da corrupção no Brasil e também da AJA. A AJA é uma associação de juízes anticorrupção. O senhor vai bem? Muito bem, obrigado. Para mim que é uma honra ser entrevistado pelo ilustre desembargador Laércio Laurelli, que foi um dos mais importantes membros, inclusive, das câmaras criminais do Tribunal de Justiça, e deixou lá votos importantíssimos e que são paradigmas hoje da justiça paulista e brasileira. Muito obrigado, agradeço muito. E também para mim é uma honra, porque o senhor representa o mais importante dentro da advocacia brasileira. E não só da advocacia, é um jurista, onde a gente vem aqui colher a sabedoria. A sabedoria é muito importante. Muito bem, eu vou lhe fazer então uma pergunta. Dizem que não se faz obra no país sem pagar propina. A corrupção já está institucionalizada? Entre empreiteiros e fornecedores de serviços e o Estado, ela tem que não existir mais a interlocução entre os agentes públicos e os fornecedores e empreiteiros.
Por exemplo, nos Estados Unidos, desde uma época muito recente, ou seja, desde 1897, a interlocução entre o agente público e o empreiteiro foi quebrada. Tem um seguro, chama-se o Surety Bond ou Performance Bond, que se coloca a seguradora no meio das duas partes, que garante ao Estado, portanto ao governo, ao ente público ali, contratante, o preço contratado, a qualidade contratada e o prazo contratado. Então, e a seguradora fica ali como uma verdadeira fera, tá certo? Defendendo-se e defendendo as duas partes para não precisar pagar o prêmio do seguro. Sim. Então ela exige o cumprimento do prazo da parte da empreiteira, a qualidade e garante o preço na hora que faz o seguro. Portanto, a única maneira de terminar com essa coisa institucional que existe no Brasil e em muitos países do mundo é realmente quebrar a interlocução entre governo e empreiteira. Isto é uma coisa já aprovada nos Estados Unidos e em muitos outros países. E nos Estados Unidos, com um prazozinho pequeno de 130 anos, e que você nunca viu nos Estados Unidos nenhum escândalo de empreiteira junto ao governo. Você vê a história dos Estados Unidos uma história de escândalos. Sim. Todos eles ligados ao mundo financeiro, não é? A crise de 29, a crise de 2008, 2007, 2008, mais 200 crises, é sempre a questão financeira. Nunca você viu um escândalo de corrupção entre uma empreiteira e o governo, porque existe esse sistema óbvio. Então, a maneira de realmente quebrar a corrupção, essa coisa de sempre pedir, o agente público pede uma comissão ou o empreiteiro fornece e oferece, é realmente criar o performance bond no meio das duas. Muito bem. Então, a próxima pergunta eu devo fazer do seguinte sentido. A lei anticorrupção, ela é eficiente? A lei anticorrupção seria muito eficiente para condenar as empresas, as pessoas jurídicas. E ela não é uma lei que foi inventada no Brasil, ela é simplesmente a incorporação no território e na jurisdição brasileira de todos os tratados internacionais que tratam da corrupção no seu sentido globalizado. Hoje a corrupção ela é combatida no mundo como o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, tráfico de menores, tráfico de órgãos. Quer dizer, a corrupção entrou como um crime hoje globalizado. E existem os tratados que levam os países a adotar em cada país uma lei para realmente punir as empresas, pessoas jurídicas que organizam, ou seja, o crime organizado. O crime organizado é sempre um crime empresarial, ainda que informal ou não. Certo. Então, a nossa lei aqui, ela é eficiente nesse sentido dessa territorial. Porém, o governo atual não aplica a lei. Ela se nega a aplicar a lei. O governo se aplica, não aplicando a lei. Porque ela, inclusive, está sujeita ainda a uma outra etapa, não é? Ou ela já está em vigor? Não, ela absolutamente está em vigor desde o dia 29 de janeiro de 2014, ou seja, ela está em vigor há 13 meses. 13 meses já. Não, 14 meses. Portanto, agora, o governo, para realmente proteger essa empreiteira, disse que ela não foi regulamentada. Certo. E eu tenho muito medo de que o atual ministro da Justiça, juntamente com o pessoal lá da AGU, do TCU e da CGU, apresente uma regulamentação para, quer dizer, daí, num ato absolutamente ilegal, inconstitucional, dizer que a lei anticorrupção brasileira só vigorará a partir de agora da regulamentação e que não abrange os fatos da anteriores. Lava Jato. Anteriores. O governo brasileiro manobra inteiramente contra a lei anticorrupção. Eu, inclusive, tinha uma pergunta aqui: por que a lei anticorrupção não foi aplicada na Operação Lava Jato? Ela não foi aplicada porque o governo brasileiro
quer dizer, o Poder Executivo, claro, protege, entre aspas, as empreiteiras, não quer que as empreiteiras sejam punidas. E isto é um suicídio, é um abraço de afogado. Ou seja, o governo está levando as empreiteiras a serem processadas internacionalmente e extraterritorialmente, porque os tratados eles são no sentido bem claro. Se a empresa corrupta não for realmente punida no país, ela será punida pelos outros países. Mesmo porque na Operação Lava Jato, melhor, no cartel da Petrobras, nos 13 cartelizados, existem 4 multinacionais dos cartéis. Então, a jurisdição extraterritorial está plenamente estabelecida aí. Claro. Então, elas serão, primeiro, declaradas inidôneas pelo Banco Mundial, inidôneas todas. Não terão recursos fora do país, de investimentos nem de empréstimo. E elas vão sangrar, tá certo? Porque o governo é tão mal orientado, é tão incapaz de entender o mundo, que ela, ao negar-se a autuar as empresas, as empreiteiras, Sim, de acordo com a lei anticorrupção, ela está destruindo. O jornal O Estado de São Paulo ontem ainda já mostrou várias delas já pedindo a recuperação judicial e já vendendo ativos, mesmo porque o mundo... Mas o senhor considera isso uma manobra? É uma manobra que inclui tráfico de influência, advocacia administrativa, estou falando com um dos maiores criminalistas brasileiros, e prevaricação. Então, são os 3 crimes que estão sendo continuadamente praticados no seio do Poder Executivo para impedir que a lei anticorrupção seja aplicada para as empreiteiras, o que prejudica mais ainda as empreiteiras. Muito bem. E o tal do programa de compliance, ele é importante? Bom, o programa de compliance é muito importante porque as empresas deveriam segui-lo. Inclusive, a Controladoria Geral da União tem aquilo que se chama o Programa Oficial de Compliance, ou Compliance Público, Compliance Oficial, junto com o Instituto Ethos. Inclusive, a Petrobras faz parte de compliance, desse tratado de código de ética do governo da CGU. É uma maior ironia, né? É claro. E depois ela tem um manual de 300 e poucas páginas de compliance. E nunca cumpriu nada. Quer dizer, ela é uma empresa arquicorrupta. Ela, Petrobras, é uma empresa corrupta. Então, o compliance é alguma coisa que deve ser levado quando existe uma vontade dos diretores da empresa, dos administradores, de realmente impedir a corrupção privada, a corrupção individual e a corrupção pública. Quando não é isso, é um programa absolutamente para inglês ver, não é? Muito bem. Bem, doutor Modesto Carvalho Rosa, eu vou me atrever agora uma ousadia que eu vou aplicar aqui. Belíssimo o seu escritório, hein? Parabéns. Muito obrigado. A gente se sente muito confortável aqui. Muito obrigado. Mas eu quero aqui aplicar um termo bastante importante, porque eu acho que o senhor é um mestre. Um mestre. Eu vou mais além ainda. Nós sabemos que há 2.700 anos atrás havia um mestre chamado Hermes Trismegistus, não é? Que o senhor conhece muito bem pela sua cultura incomensurável. Ele era chamado mestre dos mestres. E eu tenho no senhor, doutor Carvalho Rosa, como o mestre dos mestres. Muito verdade. E eu quero fazer então uma pergunta importante. O povo foi às ruas pedir o impeachment da presidente. Existem motivos para isso? Não, o motivo do impeachment no sentido legal e constitucional está caracterizado, ou seja, pelo artigo 85, inciso 7º da Constituição e vários artigos da lei de impeachment de 1950, que estão em pleno vigor, mas sobretudo pelo artigo 85, inciso 7º da Constituição, ela realmente nega
a prevalência do Estado de Direito, ou seja, ela nega a aplicação da lei, Sim. ela nega a aplicação da lei anticorrupção para as empreiteiras, ela protege as empreiteiras e não aplica a lei que ela tinha obrigação de aplicar no plano da administração pública. Certo. Portanto, sob o aspecto de caracterização do impeachment juridicamente, ela já está absolutamente caracterizada, certo? Eu já me manifestei algumas vezes sobre isso, mas eu acho que a caracterização está perfeita. Agora, o impeachment é algo que deve também estar ligado a uma vontade da população bastante manifestada, como foi o caso do Collor, Sim. certo? Mas que isso aqui eu não sei. Agora, sob o aspecto constitucional, que é o que me interessa, a caracterização do crime de responsabilidade da Presidente da República está completamente caracterizado nessa infringência do artigo 85, inciso 7 da Constituição. E isto o senhor quer também se referir a quando ela era presidente do Conselho da Petrobras lá atrás, não? Não. Ela, como presidente da República atual, que tomou posse, ter realmente declarado oficialmente na sua diplomação junto ao TSE e, posteriormente, na primeira reunião do Ministério, que era uma reunião oficial, e várias entrevistas no exterior no Brasil, que ela não vai punir as empresas. Se ela diz que não vai punir a empresa, ela sobrepõe o Estado de Direito. É claro. E ao sobrepor o Estado de Direito, ela realmente comete o crime de responsabilidade. Claro. Que crime é esse? Que está caracterizado na Constituição, artigo 85. Isso 7 e largamente na lei de 1950. Eu fiz essa pergunta porque alguns entendem que o impeachment começou lá atrás, quando ela era presidente do Conselho. Mas a sua resposta, para mim, é suficiente e é bastante coerente. É bastante coerente, porque o artigo 85 da Constituição é claro, claríssimo. Claro. Não é verdade? Então, é bom porque o telespectador precisa saber do que está acontecendo na palavra de um mestre, como eu disse antes. Muito obrigado. Muito bem. Eu agora queria que o senhor me dissesse o seguinte. Nós estamos imbuídos também de ajudar o Poder Judiciário. De que forma? Há uma associação de juízes anticorrupção. Eu queria que o senhor, peço que avalie esta criação, não é, da AJA, Associação de Juízes Anticorrupção. É interessante porque o nome é muito parecido com o AGE. AGE, o AGE é aquele que era ministro e que não agia, ele que começou a dizer Mas esses vão agir. E dizia que a lei anticorrupção, não, imagine, precisa regulamentar, não vamos punir empresa não, porque daí não tem emprego, não sei o que e tal. Então, AGE é diferente de AJA, porque a AJA é uma entidade criada que agora já completou um ano, não? Não, ainda não completou. Nós fundamos. Completar um ano, Foi fundada agora. Agora, ela é de uma valia extraordinária. Primeiro, pelo seu objetivo social, que é específico. Que o senhor conhece os estatutos. Conheço muito bem. Que é o específico e que trata de um assunto de salvação nacional, que é o assunto de nos livrarmos desse sistema de corrupção que infiltrou-se em todas as camadas do governo brasileiro, federal. Agora, por outro lado, é uma instituição que tem como membros magistrados. Não sei se também no Ministério Público, também não. Magistrados. Juízes anticorrupção. Então, os magistrados têm uma grande importância. Na medida em que ela puder agir dentro da esfera da representação para a ação civil pública, da representação para da entrada de ações populares diretamente, e outras medidas que, direto ou indiretamente, ela pode fazer junto ao Ministério Público, junto ao próprio Poder Judiciário e ao mesmo ao Poder Legislativo, com a questão do impeachment, se houver o caso, se for o caso, eu tenho a impressão que a AJA já entra com uma idoneidade que outras entidades não têm, no sentido de os seus membros serem membros do Poder Judiciário. Isso é de uma força
muito grande, tá certo? De modo que é uma ideia extraordinária, muito importante. Eu faço votos que a ação da entidade seja realmente incisiva para a defesa do interesse público e assim possamos ter mais esse elemento na luta contra a corrupção. E o senhor tem também uma colaboração nesta AJA. Colaboração, eu digo, nós nos espelhamos na sua cultura, no seu saber jurídico e também desse livro que o senhor já lançou, Considerações sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas. Não é verdade? Isso. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse livro. O livro surgiu realmente pela ideia que eu tinha da matéria, porque eu trabalhei no tempo do Itamar Franco, trabalhei lá no Palácio Planalto, um grupo de pessoas, eu indicado pela OAB Nacional, para realmente desbaratar aquela núcleo de corrupção que vinha dos anões do orçamento, em 1993, 94. Sim. E nós ali conseguimos enxergar o nível de corrupção que havia institucionalizado, não só sistêmico, mas institucionalizado em todos os ministérios. Sobretudo o Ministério por exemplo, o Ministério da Saúde, todos os diretores eram indicados pelos laboratórios, entendeu? Sim. Então, no Ministério da Educação, os diretores eram indicados pelas universidades particulares, escolas particulares. E assim era um aparelhamento, na época chamava aparelhamento, pelos próprios interessados. Sim. Em serem interessados, não. Aqueles que deviam ser objeto da fiscalização e da normatização. Então, com base nisso, nós, inclusive, publicamos o Livro Negro da Corrupção, que é um livro extraordinário e que foi uma coisa importantíssima na época, porque ele mostrava todo tipo de corrupção que havia no governo. Esse é o livro. Esse é o livro. Livro Negro da Corrupção. Daí o presidente Itamar Franco, que era um homem extraordinário, que eu tenho maior admiração por ele, realmente pediu para se fazermos um código de ética para o funcionalismo público, além de verificar todos esses sistemas de corrupção, para motivar o funcionário público a agir como cidadão, no sentido da cidadania. Isso foi feito, ele promulgou, até eu fiz o discurso na ocasião de lançamento do Código de Ética do Funcionalismo Público. E isso tudo foi feito, levamos como evangelistas, verdadeiros evangelistas, levamos para os ministérios, os funcionários de médio escalão e menor escalão aderiram inteiramente, sendo que os de alto escalão nem vinham às reuniões, óbvio. E esse esforço para reciclar os valores dos servidores públicos brasileiros na esfera federal acabou sendo desbaratado porque o governo seguinte extinguiu o Código de Ética. E também arquivou, jogou ao mar, né? Tem o jogo ao mar, né? Jogou ao mar os relatórios todos minuciosos que tínhamos das corrupções do Ministério, né? Então, com base nisso, a experiência traumática que tivemos da extensão, da podridão que é a corrupção na esfera federal, dos ministérios todos. Daí, quando saiu essa lei, eu resolvi escrever com base na minha experiência dolorosa a respeito disso. E a lei é muito interessante porque é desafiadora no sentido do caráter objetivo do delito de corrupção por parte das pessoas jurídicas. Sim. E também do aspecto aí, falando com o desembargador Laurelli, que é um grande penalista, sobre o caráter penal administrativo do processo administrativo respectivo da lei de responsabilidade, da lei de anticorrupção. Então, nós temos aqui dois aspectos que foram muito cuidadosamente tratados sobre esse aspecto da objetividade da conduta e da penalidade e também do aspecto
do caráter penal administrativo e não só do caráter penal do caráter administrativo sancionatório. Isso aqui não é um caráter administrativo sancionatório, Sim, é um administrativo penal, administrativo, já que a corrupção é um crime, certo? E é um crime contra o quê? Né? E é um crime contra o quê? Contra a moralidade do Estado. Quer dizer, a vítima é o Estado. Por exemplo, o Brasil hoje, o Estado brasileiro, não é o governo brasileiro, o Estado brasileiro, nas suas instituições, é completamente desmoralizado. É verdade. É desmoralizado onde? Pela comunidade internacional. Agora, por exemplo, o Le Monde, ainda eu tenho hoje o jornal Le Monde, vou levar para casa, acaba com o Brasil. Tá, é verdade. Todos os jornais. Surpreender, acaba com o Brasil. Então, é um país desmoralizado, é um país que você viaja para o exterior, você tem vergonha hoje de falar que você é brasileiro, porque a corrupção desmoralizou o Estado. Desmoralizou o Estado como representante da nação. Quer dizer, o governo brasileiro é corrupto. O povo não é, mas o governo é. Entendeu? Então, é uma coisa terrível. Então, com base nisso é que nós fizemos esse livro que realmente já esgotou. Inclusive, já está na segunda impressão. Entendeu? Não deu tempo nem de fazer a segunda edição, já era a segunda impressão. E aí nós tomamos por base essa brilhante obra para fundarmos a AJA. Ah, que maravilha. Por isso que eu disse. Que bom. O senhor tem aqui uma certa parcela de autonomia dentro da nossa AJA. Viu? Bem, eu agora queria, antes de agradecer essa honrosa visita aqui no seu escritório, eu queria perguntar o seguinte: qual a visão internacional sobre a corrupção específica? O senhor já falou bastante sobre isso. Sobre isso. Mas daqui para frente, qual é a hipótese que o senhor pode nos dar sobre esta visão? O caso é o seguinte: o mundo ele não tem uma visão, vamos dizer assim, teórica ou impressionista. O mundo tem uma visão estatística dos países. Então, de 1 a 100, quando chega na linha de 50, o país é considerado não tendencialmente corrupto, e a partir da linha de 50, ele é considerado um país corrupto. O Brasil, de 0 a 50, ele se coloca no 42. Na colocação no ranking de número 42º, ou seja, é um país corrupto. Quer dizer que Charles de Gaulle tinha razão? Não sei nem se ele falou aquilo. Ele falou. Falou então, que o país não é sério. Não é sério. Então, o Brasil está na lista dos países corruptos, como os países africanos, os países do leste europeu, os países do sudeste asiático. Quer dizer, são países sem nenhuma confiabilidade. Agora, a possibilidade que o Brasil tem é de sair dessa, que é a Transparência Internacional que estabelece esse ranking, no sentido de partir para uma linha acima dos 50, que não é uma linha maravilhosa, mas já é uma linha decente. Né? Por exemplo, a Espanha tem, tem 52, por exemplo. Sim. Então, ela está fora da linha dos países corruptos. Então, para o mundo, o Brasil é um país corrupto, um governo corrupto. Então, e com isso, as multinacionais vêm para cá para corromper. Elas não vêm para cá para fazer negócio. Sabem da facilidade. Sabem da facilidade, não sabem da necessidade. Só pode-se fazer negócio no Brasil com corrupção, porque o governo é corrupto. Como se fosse na África. Entendeu? Como se fosse no leste europeu. Como se fosse no sudeste europeu, no sudeste asiático. Então, o que acontece? Então, daí a luta internacional, globalizada, para exigir que as multinacionais não corrompam mais os países já corruptos. Daí que eles são punidos internacionalmente, dentro desse sentido dessa extraterritorialidade penal, porque eles vêm, como a Siemens, a Alstom. A Siemens na Alemanha é santa. A Alstom na França é santa. Eles vêm para o Brasil e corrompem, certo? Fazem cartel e corrompem e ganham as concorrências na corrupção, e impedindo que os outros concorrentes ganhem também. Então, é aí a luta global para impedir que essas multinacionais sejam um fator de corrupção. Então, elas vêm para cá já para corromper, organizadas para corromper. Então, o Brasil tem que sair nessa
posicionamento para entrar num posicionamento cada vez melhor dessa lista, que é, como digo, objetiva, não é uma lista de impressão, é objetiva. Mas essa transformação se dará pelo povo, porque o povo é bom. O povo é bom e tem que ser estruturada, orgânica. A questão de acabar com a interlocução entre governo e contratados do governo, através desse sistema do performance bond, é a maneira de acabar com isso. Se não houver isso, não pode. Quem tem muita experiência em performance bond e onde interessa, é a própria Petrobras, que sabe o que é performance bond. As multinacionais sabem perfeitamente o que é performance bond. Quer dizer, só exigir delas, exigir da Petrobras, exigir de todos, o DINIT, né, que é o lugar mais corrupto que tem no governo, é o DINIT, né? Claro. Que realmente conseguisse fazer esse tipo de coisa. O governo está agora prometendo uma série de medidas anticorrupção, que me parecem bastante patéticas. Como é que um governo corrupto desse vai fazer medidas contra a corrupção? Parece muito uma formação de gangues, vamos dizer, uma máfia, dizendo que vai combater o tráfico de drogas. Entendeu? Mesma coisa, o governo, que é corrupto, dizer que vai combater. Mas por que o governo não faz o seguinte? De acordo com a legislação que já existe, todos os contratos públicos serão agora objeto de um performance bond para acabar com essa relação direta, essa promiscuidade. Mas não fazem nada disso. Claro. Muito bem. Tá bom? Eu quero dizer ao telespectador que hoje Direito e Justiça em Foco teve uma aula de cidadania, uma aula do que significa ser um cidadão, não é? E, nesse caso, um cidadão brasileiro. Nós, hoje, devemos absorver estas palavras maravilhosas, ditas por um homem de qualidade, por um homem que, afinal de contas, tem experiência, maturidade, um jurista dos mais importantes do Brasil. Eu agradeço muito, Modesto, pela sua preciosa atenção para conosco, para comigo e para com o Direito e Justiça em Foco. Claro. Porque a nossa missão é exatamente isto, levar ao telespectador, levar à sociedade essas verdades, porque a verdade precisa ser dita. Não é verdade? Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, desembargador. Para mim foi uma honra muito grande. A honra foi nossa, acredite. Muito obrigado.